Eu sei que você já ficou tanto tempo pesquisando o restaurante, lendo ingrediente por ingrediente, vendo avaliações, procurando relatos de pessoas que passaram mal, que quando finalmente chegou a hora de comer, você já estava ansiosa antes mesmo da comida chegar. Acertei? Existe uma coisa que quase ninguém fala sobre restrição alimentar. Às vezes, na tentativa de se proteger, você acaba colocando o próprio corpo em um estado de alerta. E isso pode aumentar muito as chances de você se sentir mal depois. Se você vive com medo de errar na alimentação, sente que precisa controlar tudo antes de comer fora ou percebe que a comida virou um momento de tensão ao invés de algo leve, esse vídeo com certeza é para você. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele, nutricionista, tenho intolerância à lactose e sensibilidade ao glúten não celíaca, e minha atuação é focada em restrição alimentar. Aqui eu ajudo pessoas a comerem com mais segurança, sem medo e sem se sentirem a pessoa difícil da mesa. E hoje eu quero te mostrar a diferença entre cuidado e hipervigilância alimentar, porque essas duas coisas não são iguais. Primeiro, pesquisar alimentos antes de sair para comer não é errado. Para pessoas com restrição alimentar, algum nível de planejamento pode ser sim necessário. Perguntar ingredientes, entender a contaminação cruzada do local, olhar o cardápio antes, tudo isso pode ser sim uma forma saudável de proteção. O problema começa quando tudo isso deixa de ser uma estratégia racional e vira um estado permanente de ameaça. Porque aí você começa a checar compulsivamente, pesquisa durante horas, precisa de garantia absoluta e começa a imaginar todos os cenários possíveis e ainda fica procurando relatos assustadores de pessoas que passaram mal consumindo alimento desse local. E aí você sente que nunca tem informação suficiente e o cérebro começa a associar comida com perigo. E o restaurante deixa de ser um lugar social e vira um ambiente de ameaça. E isso importa muito, porque ansiedade gastrointestinal existe. Hoje a gente já sabe, já temos evidências robustas que nós temos o eixo do intestino e do cérebro. E a partir desse eixo, o estado emocional influencia diretamente os sintomas gastrointestinais. Ou seja, quanto mais ativado o seu sistema de alerta do corpo, mais chances de você sentir alguma dor abdominal, náusea, distensão abdominal, alterações intestinais, desconfortos físicos reais, mesmo quando não houve nenhuma reação grave, real neste local. E entender essas diferenças muda completamente a sua relação com a comida, porque o objetivo não é viver no extremo do medo, mas também não é viver no extremo da irresponsabilidade, e sim desenvolver um certo discernimento. E talvez essa seja um dos maiores benefícios, que é aprender a diferenciar o risco real da ansiedade antecipatória, ou seja, essa ansiedade antes de acontecer um certo evento. Porque quando você não entende essa diferença, você entra em um ciclo perigoso. Você pesquisa para avaliar a sua ansiedade, mas quanto mais você pesquisa de uma forma compulsiva, mais ansioso você fica. E aí o cérebro interpreta qualquer sensação corporal como ameaça. Alguns poucos gases já significa passei mal. Uma distensão abdominal significativamente normal já tive contaminação cruzada. E uma ansiedade antes da refeição vira esse alimento me fez mal. E com o tempo, isso pode gerar mais medo alimentar, mais restrição, mais isolamento social e dependência de controle e menos qualidade de vida. E aí você começa a viver realmente em função do medo da comida. E talvez você já tenha percebido isso acontecendo antes, não é mesmo? Mas Gabi, então qual é o jeito errado de lidar com isso? E o jeito errado, cracho assim, que eu vejo muito é tentar ter o risco zero. Porque isso praticamente não existe. O erro é achar que
Se eu pesquisar o suficiente, eu vou eliminar completamente a possibilidade de eu passar mal. Mas, quanto mais você tenta controlar de forma absoluta tudo, mais o seu cérebro entende que realmente existe um grande perigo ali. Agora, fazer isso do jeito mais saudável é totalmente diferente. Você busca informação suficiente e não informação infinita. Você verifica sim os ingredientes, a forma de preparo, a contaminação cruzada, uma segurança mínima necessária. E depois você toma uma decisão sem entrar em um looping de medo e sem ficar 2 horas pesquisando comentários e sem consumir relato traumático o tempo todo. Porque cuidado não é proteção, mas hipervigilância é sofrimento. Se você percebe que hoje a comida está ocupando mais espaço mental do que deveria, talvez esteja na hora de reconstruir a sua relação com a alimentação de uma forma mais leve, segura e racional. E aqui existe uma diferença muito importante que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acham que estou sendo cuidadosa, mas às vezes o que está acontecendo na verdade é eu estou diminuindo a minha ansiedade através de controle. E isso muda completamente o jogo, porque uma coisa é proteção e a outra coisa é controlar tudo e sentir um alívio emocional. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagine uma pessoa que morre de medo de ser assaltada e essa mesma pessoa sai de casa, confere a bolsa uma vez e tudo certo. Agora, imagine uma outra pessoa que também morre de medo de assalto, que confere a bolsa 15 vezes, volta para checar a porta, apalpa o bolso o tempo inteiro e não consegue relaxar nem depois de confirmar que está tudo certo. E aí, quando sai, não para de pensar em casa, se aconteceu alguma coisa, se pode acontecer ou se vai acontecer algo naquele momento com a pessoa. Você percebe que o problema já não é mais a bolsa, e sim essa ansiedade. E com a comida isso acontece exatamente igual. Você pesquisa o restaurante, pesquisa de novo, procura relatos de contaminação, vê comentários antigos, entra no fórum, depois olha foto de prato, manda mensagem e mesmo assim você continua se sentindo inseguro, porque o cérebro, ele nunca recebeu a mensagem de ok, estamos seguros, podemos prosseguir. O seu cérebro só recebeu a mensagem e isso é perigoso. Continue em alerta. Na psicologia comportamental existe algo chamado comportamento de segurança, que é basicamente quando você cria pequenos rituais para tentar aliviar o seu medo. E no curto prazo, isso parece funcionar. A ansiedade diminui por alguns minutos. Só que o cérebro aprende uma coisa muito perigosa. Ufa, ainda bem que eu fiz tudo isso. Então o perigo era real. E é como alimentar um alarme. Quanto mais você trata algo como ameaça, mais o cérebro entende que aquilo realmente precisa ser temido. E aí começa a diferença entre pesquisar para se proteger e pesquisar alimentando este medo alimentar. E pesquisar para se proteger geralmente tem um começo, meio e fim. Você busca informação objetiva, ajuda na tomada de decisão, que reduz sim o risco real, e depois disso você consegue comer. Por exemplo, este restaurante tem opção sem glúten? Existe cuidado com contaminação cruzada? Pronto, fim. Agora, pesquisar movido por ansiedade é totalmente diferente. Nunca parece o suficiente. Você checa 20 vezes, procura histórias, imagina os piores cenários e mesmo assim continua inseguro mesmo depois da confirmação. E aí você entra nesse estado de alerta antes mesmo de sentar para comer. E isso importa muito porque o intestino não funciona separando o cérebro. Hoje a gente já sabe, através do intestino do eixo do cérebro, que o estresse e hipervigilância podem aumentar sim as dores. Como eu falei, o seu corpo entra tão preparado para o perigo que começa a reagir como se o perigo já estivesse acontecendo. E é exatamente por isso que entender esse tema é sim importante. Porque sem perceber, muita gente está treinando o próprio cérebro a ter cada vez mais medo da comida. O cérebro começa a perder a capacidade de interpretar e diferenciar o perigo real
de possibilidade de perigo. E aí, você entra em um estado constante de vigilância. Então, não sai mais para comer pensando, tomara que seja gostoso. Você sai pensando, tomara que eu não passe mal. Percebe como muda completamente a sua relação com a comida? E isso começa a destruir coisas que parecem pequenas, mas fazem muita diferença na vida. Isso tira a sua espontaneidade, a sua confiança no alimento, a tranquilidade de sair, a sua conexão social, leveza nas refeições, e você começa a viver como se estivesse sempre se defendendo da comida. E o maior benefício de entender isso é recuperar este discernimento, que é basicamente voltar a separar o que é um risco real e o que é um medo antecipatório. Porque quando tudo vira ameaça, o corpo também começa a reagir de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina alguém assistindo um filme de terror. Mesmo sabendo que o monstro não existe, o coração acelera, a mão sua, o corpo tensiona e o cérebro realmente acredita neste perigo. E o corpo, consequentemente, acompanha isso. Com a comida, pode acontecer algo parecido. Quanto mais ativado está o sistema de ameaça, mais o corpo interpreta qualquer sensação como um sinal de perigo. E aí você fica um pouquinho mais estufado, já sente algo muito maior do que realmente é. E essas sensações te prendem neste ciclo, porque você sente medo e esse medo te controla mais, você fica mais vigilante, você sente mais sintomas e aí você passa a confiar menos no seu próprio corpo. E se isso continuar por muito tempo, o padrão geralmente piora. Você começa a restringir mais alimentos, evita cada vez mais restaurantes, você para de sair e você depende do controle o tempo inteiro. Você perde o repertório alimentar e você fica mentalmente exausto. E tem gente que chega em um nível que comer vira quase uma operação de guerra. Talvez você esteja pensando, mas então eu tenho que relaxar para me cuidar? E não! Este é o ponto mais importante. Esse vídeo não é sobre irresponsabilidade alimentar. Quem tem restrição alimentar precisa sim de cuidado. A diferença é cuidado protege, hipervigilância aprisiona. Uma outra objeção comum é, mas comigo é diferente, porque eu realmente passo mal. E eu acredito nisso. O ponto não é inventar sintomas, o ponto é entender que a ansiedade e o estado de alerta também podem amplificar muito essa percepção corporal. As duas coisas podem sim coexistir. E talvez a objeção mais importante. Mas se eu parar de controlar tudo, vou perder a segurança. Na verdade, segurança de verdade não é viver em alerta máximo 24 horas por dia. Segurança é conseguir avaliar risco com clareza sem transformar a comida em um inimigo constante. E sabe qual geralmente é o momento em que a pessoa percebe que precisa mudar isso? Quando a pesquisa já não traz mais tranquilidade. Quando, mesmo depois de confirmar tudo, você se sente inseguro. E quando o preparo emocional está maior do que o risco real. E principalmente quando você passa mais tempo pensando no medo de passar mal do que vivendo realmente o momento. Então vem a pergunta mais importante de todas. Tá, mas como eu faço isso de uma forma saudável? Primeiro, eu entendo onde a maioria das pessoas erram. E o maior erro é tentar alcançar este risco zero. Só que o risco zero praticamente não existe na vida real. E quanto mais a pessoa, você tenta eliminar absolutamente toda a possibilidade de dar errado, mais ansioso você fica. É como alguém tentando dormir conferindo o relógio de 5 em 5 minutos. Você quer descansar, mas o próprio excesso de controle impede esse descanso. Com a comida acontece algo muito parecido. E sim, e tem outro erro muito comum, que é consumir conteúdo alarmista o tempo inteiro. Vídeo de contaminação, relato traumático, comentário assustador, experiências extremas e comparar a sua restrição alimentar com de outra pessoa. Cada organismo é único. O cérebro humano aprende muito por repetição. Então, mesmo que aquilo tenha acontecido com outra pessoa, o seu cérebro começa a interpretar algo como: isso pode acontecer comigo a qualquer momento.
E aí o sistema de alerta nunca desliga. É como assistir vídeos de acidentes aéreos todos os dias antes de viajar. A chance da estatística continua baixa, mas sua percepção de perigo dispara muito. Então, por onde começar? Com critérios objetivos. Porque o problema não é buscar informação, o problema é transformar a busca nessa compulsão. Então, de uma forma mais saudável, funciona assim: você verifica ingredientes, pergunta sobre contaminação cruzada, entende o preparo, avalia o contexto e toma a decisão. E aí você encerra a checagem. Fim. Sem ficar pesquisando por 2 horas. Você vai tomar a decisão: vou sim nesse lugar ou não vou. Você não vai ficar lendo comentários de 2019 imaginando todos esses cenários possíveis e nem perguntando para 15 pessoas diferentes entrando nesse loop mental. Porque chega um ponto em que a pesquisa deixa de aumentar essa segurança e começa a alimentar a sua insegurança. E existe uma forma muito simples de organizar isso mentalmente. Eu gosto de pensar em 3 passos. O primeiro passo é avaliar o risco real. O que é a minha restrição? Qual é meu nível de sensibilidade? Existe algum histórico importante aqui para eu avaliar? Existe algum risco grave real aqui? Beleza, respondi essas perguntas. Aí eu vou para o segundo passo. Eu vou buscar informação suficiente e não infinita. Suficiente. Porque informação infinita não gera paz. E o terceiro é tomar a minha decisão e sustentar esta minha decisão. Porque rechecagem excessiva enfraquece a confiança no seu próprio julgamento. É como perguntar 20 vezes: você acha que ficou bom? E cada vez que você pergunta de novo, o cérebro entende: talvez eu não posso mais confiar em mim mesmo. E aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Esse vídeo não é para romantizar irresponsabilidade alimentar. Existem situações em que a pesquisa rigorosa é extremamente necessária, como a doença celíaca, alergias alimentares, histórico importante de reações. Então, nesses casos, esse cuidado técnico não é exagero. Mas mesmo assim, ainda existe diferença entre seguir um protocolo racional de segurança e viver em um estado psicológico permanente de ameaça. São coisas diferentes, porque uma pessoa pode ter muito cuidado sem viver dominada pelo medo. E a ciência vem nos mostrando isso cada vez mais. Já existem muitos estudos mostrando a associação entre ansiedade alimentar e hipervigilância corporal, sintomas gastrointestinais funcionais, áreas como psicologia da saúde, psiquiatria e neurogastroenterologia estudam justamente como o cérebro influencia essa percepção de sintomas digestivos. E isso confronta a crença muito comum: quanto mais controle eu tiver, mais seguro eu vou ficar. Só que nem sempre controle excessivo gera segurança. Às vezes só mantém o cérebro preso em um estado de ameaça. E talvez o primeiro e pequeno passo para começar a mudar isso seja criar um limite claro de checagem. Por exemplo, vou verificar as informações necessárias uma vez, tomar minha decisão e não continuar no looping eterno. Isso parece simples, mas para muita gente isso já começa a reconstruir segurança alimentar. Então, no final das contas, você talvez esteja se perguntando: como eu consigo controlar absolutamente tudo? Ou talvez, como eu volto a me sentir segura sem viver em um estado permanente de alerta? Porque cuidado e medo não são a mesma coisa. E esse foi talvez o ponto mais importante desse vídeo. Pesquisar ingredientes, entender contaminação cruzada, se informar, tudo isso pode ser proteção. O problema começa quando a comida deixa de ocupar esse espaço só na mesa e começa a ocupar espaço demais na sua mente. Quando sair para comer vira investigação, quando o restaurante vira uma ameaça ou quando o foco deixa de ser viver o momento. Você começa a sobreviver ao momento. E quanto mais você tenta alcançar esse controle absoluto, mais o cérebro entende que algo extremamente perigoso está ali. E aí nasce o ciclo de medo, controle, vigilância, sintomas,
e menos confiança no seu próprio corpo. E eu espero que hoje você tenha percebido uma coisa importante. Nem todo desconforto vem necessariamente do alimento. Às vezes o corpo também está reagindo ao estado constante de tensão, hipervigilância e ameaça. E entender isso não significa ignorar totalmente sua restrição alimentar. Significa aprender a se cuidar sem transformar a comida em um inimigo constante. Porque viver com restrição alimentar já é difícil, mas viver em guerra com a comida o tempo inteiro é ainda mais cansativo. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo é: segurança de verdade não é viver tentando prever todos os perigos possíveis. Segurança é conseguir tomar decisões com clareza e depois conseguir viver a vida. Comer, conversar, sair, se conectar. Existir além do medo. Porque no fundo o objetivo nunca deveria ser apenas passar mal. Aqui o objetivo também é fazer você voltar a viver com leveza. Eu quero muito saber, em qual momento você percebeu que a comida começou a ocupar espaço demais na sua cabeça? Comenta aqui nos comentários, porque talvez esse seja o primeiro passo para começar a mudar esta relação. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo da Gabi. Tchau!